Um vídeo um tanto quanto diferente hoje, mas vai ser útil pra você, eu tenho certeza. Oi, beleza? Aqui é Leonardo Boneto, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Slide Mestre. Antes de qualquer coisa, já deixa seu like aí maroto pra dar uma força pro canal. E não se esquece de se inscrever se você ainda não for inscrito e ativar o sininho de notificação pra você saber sempre que eu posto um vídeo novo, beleza? Essa semana nós tivemos a triste notícia de que um dos maiores gênios que já pisaram na Terra faleceu. Stephen Hawking, um dos maiores cientistas de todos os tempos. E talvez esse seja o motivo para eu falar sobre um assunto que já faz algum tempo que eu quero falar. Eu queria contar uma história para você. Que é? Você é o Forrest Gump agora? É isso? Ô meu, segura aí, vai ouvindo. Essa história aqui começa lá com os meus 13 anos. Nessa época, o Leozinho ainda aspirava a ser uma estrela do rock, um guitarrista famoso, mas eu não era tolo. Eu sabia que eu tinha que ter um plano B, porque eu já naquela época imaginava que a carreira musical era uma carreira bastante difícil. Eu ainda acho que é uma carreira bastante difícil. Então pensei, eu preciso estudar, porque senão eu tô fudido quando eu crescer, né? Então eu era aquele cara nerd, e eu acho que isso nem foi difícil de vocês imaginarem, né? Que não faltava em nenhuma aula. Sentava na frente, prestava atenção e tentava só tirar 10 em todas as matérias. Não que eu conseguisse sempre, mas eu sempre tentava. O que se sucedeu nesses meus 13 anos é que eu fui me esforçando e comecei a tirar notas muito boas, algumas não tão boas, mas eu fui tirando boas notas de forma geral e eu fui me tornando um aluno cada vez melhor. E os professores gostavam, eles falavam assim: esse moleque aqui é esforçado, né? Pelo menos ele tenta. Aí eu fui crescendo, 14 anos nessa mesma pegada, boas notas, bom relacionamento com os professores. Até que com os meus 15 anos eu me inscrevi para fazer um vestibular para um curso técnico de administração. Eu me esforcei, me dediquei, estudei bastante e passei. Só que tinha um detalhe. Nesse ano eu acabei mudando de escola, eu fui para um outro colégio e eu fui fazer um colegial técnico, só que em informática. Ou seja, eu fazia 2 cursos técnicos ao mesmo tempo, o colegial técnico em informática de manhã e o técnico em administração à tarde. E se você for um pouquinho esperto, você já deve imaginar como é que foi esse período, né? No começo eu tava com aquele gás assim que eu tinha certeza que eu ia arregaçar nos 2 cursos, porque até então os desafios eles estavam fáceis. Eu sabia que eu podia ir um pouco além, mas nem tudo são flores, né, meus amigos? Nem tudo são flores. O tempo foi passando e eu comecei a enfrentar o primeiro problema que eu não tinha enfrentado até então: o cansaço. Isso porque muitas vezes eu chegava em casa por volta das 7h30 da noite e sempre tinha algum trabalho para fazer, ou uma lista de exercícios de matemática financeira assim bem gostosa, sabe? De pura lógica. Ou seja, não dava para você usar só formulazinha não, você tinha que pensar, queridão. E conforme os semestres foram passando, a dificuldade foi aumentando. As listas de exercícios foram crescendo proporcionalmente também. E eu cheguei a ter 23 fucking matérias no mesmo semestre. 23 matérias no mesmo semestre. Aí você tem que começar a aprender a administrar o seu tempo, porque você não vai ter tempo para estudar para todas as matérias. Você pensa, ó, bom, eu tenho 1 hora hoje para estudar, eu vou estudar aqui para quê? Para contabilidade ou para lógica de programação? Eu dormia cada vez menos, muitas vezes eu chegava na aula do dia seguinte com sono, eu não conseguia prestar atenção direito, e essa conta com certeza uma hora ia chegar. E eu me lembro que todo mundo sempre falava do tão temido 3º semestre do curso de administração. Todo mundo sempre dizia que era o semestre mais difícil, mas eu pensava comigo, eu vou conseguir. Eu vou conseguir. E não era uma questão de soberba nem nada do tipo, era só uma questão de se encher de autoconfiança, sabe? De brio mesmo. Eu supero isso aí, eu boto fé em mim. E aí, meus queridos, sabe o que aconteceu? As notas vermelhas vieram e com elas veio um abalo na minha confiança, que até então era forte, viu? E com isso começaram a surgir vários questionamentos, meus e de pessoas à minha volta. Eu lembro que naquela época, e eu imagino que seja assim até hoje, existia uma relação muito forte das notas com a inteligência daquela pessoa. E eu pensava, cara, eu não fiquei burro, eu só não tô conseguindo lidar com todas as matérias ao mesmo tempo. Tava pesado, sabe? E só quando esse pré-julgamento, esse preconceito caiu sobre mim, que eu comecei a observar de um outro ângulo. Alguns professores chegavam pra mim e diziam o seguinte: Ô Boneto, o que tá acontecendo com você, cara? Você desistiu do curso? Tá virando um vagabundo?
Tá usando droga? Mentira, eles não perguntavam se eu tinha desistido do curso, não. Mas assim, eu falava, não, professor, tô tentando aqui, tá meio difícil, não tô conseguindo conciliar, sabe? E eu percebi que alguns deles até mudaram jeito comigo. Porque eu era o cara que tirava boas notas, então eu era o cara inteligente. Mas eu deixei de tirar boas notas e passei a não ser mais o cara inteligente. E tinha uma série de outras coisas, eu me cobrava demais, tinha uma pressão na minha casa também. E quando eu fiquei de recuperação pela primeira vez, foi um negócio muito estranho. Eu lembro quando eu cheguei em casa e contei a vergonha, minha mãe já ficou doida. Ela só disse assim, ó. Ai de você se você não passar. E ela mostrava um leve olhar do Dexter, assim, sabe? Eu pensei, acho que eu vou ter que passar, né? Só que meu pai, que é um cara muito mais colérico, inclusive eu tava com mais medo do meu pai do que da minha mãe, ele fez justamente o contrário. Ele sentou, olhou pra mim e falou o seguinte. Olha, filho, a gente sabia desde o começo que seria bem mais difícil pra você. A gente nunca te disse pra não te limitar, nem pra você ficar dando desculpa, mas assim, o irmão é mais velho que você, ele já se formou no colégio, ele tá mais avançado no aprendizado do que você, e você tá fazendo 2 ao mesmo tempo. Se você não conseguir, você tranca sua matrícula, se forma em uma e depois você faz a outra. E essa calma dele nesse momento me fez acalmar também. E eu me enchi de brio. Eu pensei, eu não vou trancar essa porra nem fudendo. Eu vou passar nessa jaca e eu vou me formar. Eu vou me formar. E aí a minha confiança voltou. Cara, eu estudei pra caramba e tirei notas excelentes. E eu consegui me formar nos 2. E por que eu tô te contando toda essa história? Porque tudo isso me fez criar um pensamento que me acompanha até hoje. Nota e inteligência, nota e genialidade não tem necessariamente a ver uma coisa com a outra. Isso porque a inteligência acadêmica, que é aquela obtida através de qualificações e méritos educacionais, não é fator decisivo para determinar a inteligência de uma pessoa. E eu acabei descobrindo com o tempo que existe uma teoria chamada teoria das múltiplas inteligências, de Howard Gardner. Existe a inteligência lógico-matemática, a inteligência emocional, a corporal, a musical. Enfim, é isso que define que o Pelé é um gênio, mas não lógico-matemático. Ele é um gênio da inteligência corporal. E Mozart era um gênio também, mas da inteligência musical. E o que eu tô falando aqui é que você pode ser muito inteligente como um esportista, por exemplo, e não necessariamente ser muito bom naquelas matérias que você aprende na escola. E isso não faz de você burro, só faz de você uma pessoa inteligente num outro campo de inteligência. E convenhamos, sabe por que nota não significa nada? Porque tem aquelas pessoas que colam. E eu tenho um negócio comigo que eu não colava nem na escola e nem na faculdade. Ah, bonito, duvido que você não colava. Então vai lá e pergunta pros meus amigos se eu colava. Os caras que ficavam comigo o tempo inteiro. E por que eu não colava? Porque eu pensava, quem que eu quero enganar? Meus pais? Os professores? Pra eles acharem que eu era um bom aluno? Os professores sabem quando você cola. Os professores sabem quando você cola. Você pode até enganar todas essas pessoas aí, mas tem uma pessoa que você não pode enganar. Você mesmo. No fundo, você sabe que aquela nota, aquele 10ão lá que você tirou e todo mundo ficou pagando mó pau pra você, não foi você que tirou. E eu te falo, eu posso não ter tirado só 10 na minha vida, mas todas as notas que eu tirei foi com o meu próprio mérito. E aí você me pergunta, então você acha o sistema educacional muito ruim, né? Sim e não. Eu até acho ele ultrapassado, do século passado. Mas a verdade é que ninguém pensou em nada melhor ainda, nada diferente. Então você precisa se adaptar a ele. Aí você vai falar que você nunca vai usar matemática financeira na sua vida, porque você quer trabalhar com marketing, como é o meu caso, por exemplo. Eu posso não usar matemática financeira no meu dia a dia profissional, mas certamente os exercícios me ajudaram indiretamente. O que eu desenvolvi treinando a minha lógica com os exercícios me ajuda hoje a encontrar soluções com mais facilidade. Então tudo o que você aprende pode te trazer um benefício indireto para você no futuro. E por isso eu acho importante a gente se esforçar, tentar sempre aprender, mesmo que a gente não vá usar aquilo no nosso trabalho. E mais uma vez, nota não significa necessariamente genialidade. Então é isso, se você gostou desse vídeo, clique em gostei, se inscreve no canal, ajude-o a crescer, compartilha com os seus amigos também. Talvez essas palavras possam ajudá-los. Me siga em todas as redes sociais para ficar sempre atualizado de tudo o que eu posto. Valeu e até mais. You can't make it without ever even try.